Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 30 e o versículo 5. Salmos, capítulo 30 e o versículo 5. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Salmos, capítulo 30 e o versículo 5. Que diz assim, meus irmãos: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você pode ter chorado ontem, meus irmãos, mas ontem foi ontem, hoje é outro dia. E que eu e você, meus irmãos, sorria, meus irmãos, que você coloca um sorriso no rosto, independente do que você está passando, independente do que está acontecendo comigo com você. Que você sorria, meus irmãos. Porque tudo que o inimigo quer é ver você triste, é ver você cabisbaixo. Porque ele adora, meus irmãos, quando você está cabisbaixo, quando você se encontra triste, sem direção. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você mostre para o inimigo que ele não pode comer com você, não. Que eu e você erga a cabeça, independente do que está acontecendo comigo com você. Porque no mundo tereis aflições, meus irmãos, mas tem bom ânimo, porque Deus venceu e nós também vamos vencer. Se ontem você chorou, meus irmãos, ontem foi ontem, ficou para trás. Mas hoje, meus irmãos, já é outro dia, já amanheceu. Coloca um sorriso no rosto, meus irmãos, sorri, vai louvar pro teu pai, vai cantar um louvor para ele. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ver você triste. Ele odeia, meus irmãos, quando você está feliz, quando você está adorando o nosso pai, quando você está cantando pro nosso pai. Tudo que ele quer, meus irmãos, é ver você triste, é ver você chorando. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você mostre para o inimigo, quem manda na tua vida é Deus, meus irmãos. Sorria, meus irmãos. Coloca um sorriso nesse rosto. Para que o inimigo veja, meus irmãos, que ele não pode comer com você. Para que o inimigo veja, meus irmãos, que tudo que ele faz comigo com você, ele não vai conseguir deixar você triste. Ele não vai conseguir deixar você abatido. Porque tudo que ele quer, meus irmãos, é ver você triste, é ver você abatido. Mas você mostre para ele, meus irmãos, que ele pode fazer o que for para querer entristecer a você. Mas ele não vai conseguir, meus irmãos. Porque a gente tem um Deus, meus irmãos. Um Deus que nos dá força. Um Deus, né, que nos guia. Um Deus que nos protege. E a gente pode até chorar, meus irmãos, porque faz parte da nossa vida, né? No mundo tereis aflições. Mas não é porque você chorou ontem que hoje você tem que chorar. Ontem foi ontem. Hoje é outro dia, meus irmãos. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Olha o sol que está fazendo. Que você, meus irmãos, agradeça o nosso Deus por tudo. Que você seja mais grato, meus irmãos. Porque só o fato de mim e de você, meus irmãos, estar respirando, estar vivo, com vida, ter saúde. A gente tem que agradecer, meus irmãos. A gente tem que sorrir, colocar um sorriso no rosto. E sorrir, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, vocês somos muito ingratos. A gente reclama por tão pouco. Mas agradece mais, meus irmãos, e reclama menos. Agradeça, coloca um sorriso no rosto, né? Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ver você triste, é ver você abatido. Mas que você não dê gosto, meus irmãos, para o inimigo. Você mostre para ele que você somos felizes. Que você, né, independente do que a gente passe, a gente tem alegria. Porque no mundo a gente tem que ter aflições, meus irmãos, vai ter aflições. Porque se fosse só flores, né? Mas também, meus irmãos, tem que ter espinho. Porque o evangelho é isso. Não é só flores, não. Tem espinhos também. Mas independente do que você esteja passando, meus irmãos, que você sorria. Você não mostre para o inimigo a sua fraqueza. Confunda ele, meus irmãos. Porque o inimigo não tem que saber o que você está passando, não. Quem tem que saber o que você está passando é só o nosso Pai, é só Deus. Confunda o inimigo, meus irmãos. Confunde ele. Porque ele faz de tudo para ver você triste, para ver você abatido. Mas é ele querendo ver você triste, é ele querendo ver você abatido, e é você com um sorriso no rosto, sorrindo. Confunde ele, meus irmãos. Ele, bicho, vai confundir o inimigo agora nessa tarde, meus irmãos. Coloca um sorriso no rosto. Porque o inimigo não precisa saber o que você está passando, não. Quem tem que saber o que você está passando é só o nosso Pai, é só o nosso Deus. Porque quem vai resolver o meu problema é Deus, não é ninguém não, meus irmãos. Então que você aprenda, meus irmãos. Independente do que você esteja passando, não mostre sua fraqueza para ninguém. Mostre só para Deus. Coloque um sorriso no rosto, meus irmãos. Sorria. Sorria. Independente do que você esteja passando. Porque no mundo a gente vai ter que ter aflição. Mas tem bom ânimo. Coloca um sorriso no rosto. Ele é bicho. Coloca um sorriso no rosto, meus irmãos. Sorria.
Porque tudo passa, meus irmãos. Tudo passa, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar chorando sim. Né? Mas hoje, meus irmãos, chegou o teu tempo de sorrir. Porque a gente já chorou demais, meus irmãos. Chega de choro na tua vida. Eu e você já chorou demais. E hoje, meus irmãos, chegou o teu tempo de sorrir. Então coloca um sorriso nesse rosto aí, meus irmãos. Abre um sorriso aí. Sorria. Sorria, meus irmãos. Sorria, meus irmãos. Sorrir faz tão bem para a saúde, né, pra gente. É tão bom que sorrir. Né, meus irmãos? Sorri aí, meus irmãos, você se encontra. Sorri, meus irmãos. Ele beijo. Confunda o inimigo, meus irmãos. Não mostra pra ele, né, a tua fraqueza. Porque tudo que ele quer, meus irmãos, é ver você triste. É ver você de cabeça baixa. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você erga a cabeça. Erga a cabeça, meus irmãos. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Porque vocês somos princesa do Senhor. E vocês somos a menina dos olhos de Deus. Levanta a cabeça. Senão a coroa cai. Levanta a cabeça. Ergue agora a cabeça. Não fique triste. Oh, glória. Porque para tão cedo assim. Até disse, Deus me esqueceu. Mas Ele não esquece os teus. Os seus. Porque Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, oh glória. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, todavia me alegrarei. Oh, meus irmãos, ainda que não haja fruto, meus irmãos, na videira, meus irmãos, mas que você, meus irmãos, adore ao Senhor. Ainda, meus irmãos, que não haja fruto, meus irmãos, né? Mas que você, meus irmãos, sorria. Que você se alegre, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, meus irmãos. Independente do que você esteja passando, meus irmãos, sorria. Não mostre tua fraqueza para o inimigo não, meus irmãos. Porque é tudo que ele quer ver em você, cabisbaixo, triste, abatido. E que nessa tarde, meus irmãos, você confunda o inimigo. Não mostre a sua fraqueza para ele. Mostre só para Deus, meus irmãos. Não mostre para o inimigo não. Que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a confundir o inimigo. Deixa ele confuso, meus irmãos. Deixa ele confundido. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer mostrar a nossa tristeza para os outros, né? Nem todo mundo, meus irmãos, né? Quer ver você feliz não, meus irmãos. Tem pessoas que você mostra a nossa fraqueza para elas, que você se abre para elas, mas essas pessoas não querem ver você bem. Então que você não conta a sua fraqueza para ninguém. Conte só para Deus. Porque ninguém precisa saber o que você está passando, não. Se você quer conversar, dobre o seu joelho, vai conversar com teu pai, vai conversar com Deus. Porque só Ele que vai resolver o teu problema. Nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo com você, verdadeiramente está não, meus irmãos. Porque tem pessoas que se incomodam comigo com você. Não quer ver você feliz, se incomoda comigo com o teu sorriso. Até o nosso sorriso, meus irmãos, incomoda muitas pessoas. Porque tem pessoas, meus irmãos, que elas não são felizes. E quando vê que você somos felizes, quando vê que você somos um verdadeiro adorador, se incomoda. Porque a minha tua alegria, meus irmãos, incomoda. Mas que você não deixe de sorrir por causa de ninguém. Que você sorria, meus irmãos. Você abre um sorriso. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se incomodam. Caminha com a tua alegria. Porque quer ver você de todo jeito, né? De todas as formas, ver você triste, ver você abatido. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você confunda o inimigo. Você sorria, meus irmãos. Independente do que você esteja passando. Sorria. Porque ninguém precisa saber do meio do teu problema não, meus irmãos. Porque ninguém vai resolver o meio do teu problema não. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar, amém? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor. Eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar. Mas Deus já preparou a festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo,
Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo. Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo. Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansa o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Oh, glória. Que nessa tarde, meus irmãos, você vai dormir tranquilo. Que você descanse no Senhor, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E Deus é Deus, meus irmãos, de surpreender a mim e a você. Porque Deus já preparou a mesa, meus irmãos, para mim e para você cantar. E aí você vamos cantar, meus irmãos, o hino da vitória. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só o Senhor faz, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, só Deus para fazer. Porque Deus é Deus das causas impossíveis. E quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Então que você nessa tarde vá dormir tranquilo. Porque amanhã é outro dia. E Deus é Deus de surpreender a mim e a você. Porque tem surpresa de Deus para tua vida, meus irmãos. Então vai dormir tranquilo, meus irmãos. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração, meus irmãos. Porque para Deus entregar a mim tua bênção, você tem que descansar. Você tem que se aquietar. Amém, meus irmãos? E vá dormir tranquilo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.